Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos hoje, então, na Rapidinha Jurídica, falar sobre nacionalidade. Tá lá no artigo 12 e artigo 13 da Constituição Federal, me falando quem são os nacionais. Quem é o brasileiro nato? Brasileiro nato é quem nasce no Brasil. Essa é a regra, jus soli. Nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Exceto se seus pais forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país, daí não são brasileiros. Mas a regra é que sejam brasileiros. Quem também é brasileiro? Quem nasce no estrangeiro, mas que ou o pai ou sua mãe está a serviço da República Federativa do Brasil. Vejam bem, gente, tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Não estou falando que o cara tá lá jogando Copa do Mundo, que o cara tá lá jogando um torneio de pôquer. Não está a serviço da República Federativa do Brasil, absolutamente. Absolutamente. Ainda são brasileiros natos aqueles de pai ou mãe brasileira que forem registrados na repartição brasileira competente, lá no estrangeiro. E, por fim, são brasileiros natos também os nascidos no estrangeiro, mas que vierem a residir na República Federativa do Brasil e depois dos 18 anos façam opção pela nacionalidade brasileira, certo? Então, a regra é jus soli, nasceu no Brasil, é brasileiro. Existem algumas exceções que é jus sanguínea. Eu vou ver o direito do sangue, vamos dizer assim. Da onde ele veio, quem são seus pais brasileiros. Então, ele pode, nessas três hipóteses, ser brasileiro nato. Quem são os brasileiros naturalizados? Gente, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Quem são? Os portugueses, gente, eles meramente precisam residir permanentemente no Brasil e aí ter a reciprocidade com o país, ter um tratado internacional, Brasil-Portugal, que também dê essa reciprocidade do brasileiro que mora lá. Outros países, não Portugal, que sejam de língua portuguesa, basta que o estrangeiro resida aqui por um ano ininterrupto e tenha idoneidade moral, tá? Por fim, os estrangeiros de outras línguas, que não são nem portugueses nem falam português, requer deles que residam 15 anos ininterruptos no Brasil e que não tenham nenhuma condenação penal. Esses 15 anos ininterruptos não quer dizer que ele não vá viajar, gente. Quer dizer que a residência dele nesses 15 anos é no Brasil. Vejam que a legislação não requer sequer que ele saiba falar português, né? Esses, então, são os brasileiros naturalizados. Lembrando, posso perder a nacionalidade brasileira? Sim. Perco a nacionalidade brasileira quando for cancelada a minha naturalização. Esse cancelamento da naturalização é judicial, feito por sentença pelo Poder Judiciário, ou ainda quando eu adquirir outra nacionalidade. Mas essa aquisição de outra nacionalidade deve ter sido uma opção minha. Aí eu perco a nacionalidade brasileira, certo? Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Aqui, gente, a Constituição Federal nos traz alguns cargos que somente brasileiros natos podem estar, que é mp3.com, mp3.com, MD, ministro da STF, P3, são 3 presidentes, presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. mp3.com, C, é carreira diplomática, O, oficial das Forças Armadas, e M, Ministério do Estado de Defesa. Quem está nesses cargos tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Sim, ao passar da Constituição ainda tem outras exceções outras exceções que eu digo, gente, porque na realidade tanto brasileiro nato quanto naturalizado tem que ser dada igualdade de direitos. Mas a Constituição excepciona alguns cargos que são apenas de brasileiros natos. E também em outros artigos vem a Constituição e nos traz que apenas brasileiros natos podem ter radiodifusão de som e imagem,
Apenas brasileiros natos. É pouca coisa, mas existem essas outras exceções. Bom, República Federativa do Brasil. Qual é o nosso idioma oficial? Não é português, é língua portuguesa. Quais são os nossos símbolos? Isso aqui não cai em prova, despenca em prova. Decora essa porcaria. Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? A bandeira, o hino, a arma e os selos nacionais. De novo, a bandeira. Todo mundo conhece a bandeira do Brasil. O hino, nosso hino nacional. Armas e selos nacionais. Selo não é selo de carta, infame. É o selo da República Federativa do Brasil. Gente, era isso que eu queria falar da nacionalidade. Então, falamos de brasileiros natos, naturalizados, os nascidos no Brasil e os nascidos estrangeiros, naturalizados. A perda da nacionalidade, cargos privativos de brasileiros natos, mp3.com. E a língua oficial, que é a língua portuguesa, o idioma oficial, desculpa, que é a língua portuguesa. E os símbolos, bandeira, hino, armas e selos nacionais. Esses são, então, os artigos 12 e 13 da Constituição Federal que falam da nacionalidade. Um beijo, até a próxima rapidinha jurídica!